Sou Arlindo Mendonça. Minha identificação completa está contida no vídeo número 11. Este vídeo é um complemento do vídeo 11 e contém um texto profissional, e por isso vou fazer a leitura do mesmo. Ele traz a proposta do imposto de exportação e importação, do imposto sobre a transferência de capitais brasileiros para outro país e do imposto sobre a remessa de lucros para o exterior, por empresas estrangeiras. Traz também detalhes sobre a arrecadação e distribuição dos impostos. Imposto de exportação e importação. É preciso usar a NBM, Nomenclatura Brasileira de Mercadorias, e estabelecer as alíquotas que atendam às necessidades do Estado brasileiro no que se refere às exportações e importações, e sempre na defesa dos interesses do parque produtivo brasileiro. Imposto sobre a transferência de capitais brasileiros para outro país. É preciso aplicar uma alíquota até de 30% sobre o valor desses capitais na exportação. Os controles precisam ser do Banco Central, Rede Bancária, Receita Federal, Estadual e Municipal e outros órgãos. E caso haja participação de capitais externos, a alíquota de até 30% deve ser aplicada somente sobre os capitais nacionais. A justificativa. Os capitais brasileiros foram ganhos aqui, usando a estrutura econômica e social do Estado brasileiro. E por isso, precisa deixar aqui pelo menos 30% do seu valor. Imposto sobre a remessa de lucros das empresas estrangeiras. No caso das remessas de lucro por empresas estrangeiras, precisamos nos alinhar com os procedimentos dos demais países, mas é preciso cuidado com os lucros exorbitantes dessas empresas. Para evitar manobras nesse sentido, é preciso lembrar a aplicação da Lei do Imposto sobre a Renda, que tributa com alíquotas maiores os lucros acima de uma faixa ideal em relação ao capital aplicado. Arrecadação dos impostos. Todos os impostos do sistema proposto devem ser arrecadados através de uma única guia. Condição importante sobre os impostos. A verdade é que quem paga todos os impostos são os consumidores. Portanto, o imposto é um bem da sociedade e o contribuinte é um agente autorizado a reter e recolher o imposto e de preferência de forma pecuniária e dentro do prazo estabelecido. Mas caso não atenda a essa condição, então qualquer outro bem deve ser de imediato arrecadado para quitar sua obrigação. Distribuição dos impostos. A distribuição para a União, Estados, Distrito Federal e municípios deve ser feita até o 10º dia corrido após a arrecadação. E para isso, o Legislativo e o Executivo devem debater sobre a divisão dos impostos arrecadados e, por fim, definirem as escolhas do quanto que pertence a cada um dos entes. Isso deve ser feito com base em trabalhos técnicos profissionais de especialistas. Tributos extintos. IPI. Aquele que dá origem a uma mercadoria ou serviço enriquece a sociedade com um bem. Portanto, deve ser estimulado a produzir mais e com melhor qualidade. E para isso precisa reduzir suas preocupações com as normas tributárias. ICMS. O ICMS abriga um coletivo de operações, mas dentre elas, a única operação que deve pagar imposto é o consumo de mercadorias e serviços, mesmo porque não faz sentido pagar imposto para permutar um bem de lugar. ITR.
segue o mesmo princípio do IPI. Contudo, se a ideia é combater a existência da imensa propriedade rural, isso está equacionado através da tabela seletiva do imposto de consumo para as operações internas e de exportação. O princípio é o seguinte: quem adquirir mercadorias do pequeno produtor rural paga menos imposto. IPTU. Na verdade, são serviços indiretos que os municípios cobram dos proprietários de imóveis. Os municípios podem sim cobrar os serviços que puder ser individualizados a cada pessoa física ou jurídica, como, por exemplo, coleta de lixo e outros, que são consumo de serviços municipais e, por isso, não faz sentido chamar de imposto. IPVA. Nesse caso, o poder público cobra dos proprietários de veículos um aluguel pelo uso de um bem público, como ruas, avenidas e outros. É uma cobrança justa, mas não se trata de imposto, trata-se do consumo de um bem público. Assim não faz sentido definir como imposto um serviço. Taxas. Todas são serviços públicos e, quando for identificado, o usuário deve ser cobrado e ficam sujeitas ao imposto de consumo. Contribuição de melhoria. Desnecessária sua cobrança, porque o bem será tributado com um imposto sobre a renda quando for vendido, doado ou ser fruto de herança. PIS, COFINS e assemelhados. Ver adiante no vídeo Criação da Assistência Social. Obrigado. Veja o próximo vídeo de número 12, com a criação de outro sistema de aposentadoria.